João capítulo 14. Pastor Alex, puder me ajudar, pegando o microfone que eu vou usar alguns versículos. Aí pode sentar do lado do Roberto, que tem o microfone aqui. O pastor Alex não está. Pastor Ricardo Fernandes. 14:1. Os que encontraram, digam amém. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estiveis vós também. Amém? Queridos irmãos e irmãs, todos conhecem que o Antigo Testamento, Deus sempre precisou de um lugar para habitar. Quando Deus fala com Moisés, o povo saindo do Egito, e Deus precisava manifestar a sua presença no meio do povo, foi construído um ambiente para Deus habitar, que era uma casa de Deus, chamado de tabernáculo. Esse tabernáculo, todos conhecem a história. Ele era dividido em 3 partes. Tinha o átrio, tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. E Deus se manifestava naquele lugar. No lugar santíssimo foi confeccionada uma arca, e Deus estava naquela arca. Mas era uma vez só por ano. O sumo sacerdote apenas poderia entrar dentro do lugar santíssimo, amarrado por uma corda, com um sininho, porque a presença de Deus ali era tão grande que ele poderia morrer. E enquanto o sino tocava, era sinal que o sumo sacerdote estava vivo. Então Deus veio trabalhando no meio do seu povo, mas era um Deus longe. Era um Deus que se apresentava uma vez por ano. E Davi, um dia, sensibilizado por Deus, porque Davi foi um dos homens mais sensíveis à voz de Deus. Venho lendo a Bíblia e parece que o Deus até Davi é um, e de Davi para frente é outro. O Deus que operava no Antigo Testamento parecia o Deus que a irmã Alzira cantava para mim quando eu era criança. No grupo das crianças, não sei se vocês já passaram por essa fase. Era um hino terrível, que o hino era mais ou menos assim: cuidado, olhinho, o que vê, porque o papai do céu está olhando para você. Isso daí é hino para matar as crianças de medo. Quem ouviu esse hino? Ouviu, Lodicéia? Esse hino me dava medo de cantar. Eu tinha Deus como um homem zarrão, com espeto na mão: se você errar eu vou te furar. Era a imagem que eu tinha de Deus quando criança. Esse Deus que Davi se apresenta é um Deus que se inclina, é um Deus que perdoa,
é um Deus que aceita o diálogo. O Davi diz: Senhor, o Senhor pode retirar tudo de mim, mas eu vou pedir uma coisa: não retires de mim o teu espírito. É um Davi quebrantado, é um Davi que mostra que esse Deus não é aquele Deus que pune apenas, é um Deus que conhece o coração, é um Deus que sonda o coração. E é tão lindo esse Deus que Davi mostra, que Deus para os Salmos 89 e o versículo 20 para dizer sobre Davi. Já imaginou o próprio Deus dizendo assim: eu achei a Davi, meu ungido, e com óleo santifiquei. E depois de Davi olha e diz: gente, eu moro em casa, eu moro em palácio, mas vocês deixaram até agora o Deus que era para estar mais perto da gente morar em tendas. Eu vou mudar isso. Eu vou edificar uma casa para Deus. Eu vou fazer uma casa em que Deus tem o seu lugar de habitar. E Davi começa a investir, a preparar o ambiente. Alguns historiadores dizem que ele prepara o cobre, a prata, o ouro. Só ouro foram 40 toneladas de ouro. Ele convoca, ele chama artesãos que se modelam, que se especializam em construção. Mas quando ele vai iniciar a construção, Deus vai até ele, usando o profeta, e diz: Davi, a tua intenção é boa, mas eu não vou permitir que você construa uma casa para mim, porque as tuas mãos têm sangue, e casa para mim é lugar de paz. Você não vai construir, mas o teu filho, o 10º filho teu, Salomão, que significa pacífico, o homem de paz, vai construir uma casa para mim. E Salomão, quando recebe esta ordenança do seu pai, e uma ordenança divina, ele começa a construção. E ele começa a construir esta casa. E sabe quantos funcionários ele tinha, Paulinho? 156 mil funcionários. Era muito funcionário. Sabe o que este homem faz? Este homem, ele manda 80 mil homens só para o Líbano, para trabalhar com madeira. A madeira de acácia foi um dos maiores desmatamentos da época. Só não colocaram culpa no Bolsonaro porque ele não estava lá. Ele investiu. Ele demorou 7 anos para construir a casa de Deus. Revestiu as paredes de ouro, não tinha reboco. Ele colocou umas persianas de linho fino. Na porta do templo, 2 colunas de bronze, com romãs desenhada, que todos os dias os trabalhadores tinham que polir aquelas colunas para brilhar. Significava o brilho da glória de Deus. No dia da inauguração do templo, ele faz uma pesquisa e ele diz: Deus, sem a tua presença, essa casa aqui é simplesmente um barracão, mas eu quero um sinal que o Senhor gostou da tua casa. A Bíblia diz no livro das Crônicas que a glória de Deus saiu do 3º céu, passou pelo 2º céu, entrou pelo 1º céu e pairou em cima do templo. E os sacerdotes que estavam servindo aquele dia não puderam ficar de pé dentro da casa por causa da glória de Deus. Salomão testemunhou e disse: esse lugar foi o Senhor que preparou, e o Senhor começou a habitar ali. Este templo deu o que falar. Os príncipes do mundo inteiro viajavam para Jerusalém para ver esta casa de Deus. Eles andavam quilômetros e quilômetros, e não tinha avião naquela época, não tinha carro, não tinha ônibus, eram de camelos. Para onde você está indo? Eu estou indo ver
a majestosa obra que Salomão construiu para o Deus dele habitar. A rainha de Sabá, a Bíblia diz que ela sai da Etiópia e vai visitar. E quando ela chega na recepção da casa de Salomão, quando ela vê aquele homem bem trajado, vestido de um azul fino, um linho fino, e ele é um porteiro da casa de Salomão, quando ele vai cumprimentá-la, ela pensou que já era Salomão. Ela diz: viva o rei Salomão pela sua grandeza. Ele diz: minha senhora, eu sou apenas porteiro aqui, eu fico abrindo porta o dia inteiro. A senhora não viu Salomão ainda. Quando ela entra dentro da casa, tem um copeiro vestido de linho branco, com uma cabeleira, e Joséfo diz que tinha papelotes de ouro para ornamentar, porque quando eles andavam no palácio, o sol do meio-dia batia, brilhava e resplandecia. Quando ela vê aquele homem de linho fino, branco, mas era um copeiro, ela cai-se de joelho dizendo: viva o rei Salomão. Ele falou: minha senhora, eu só sou entregador de água aqui na casa do meu rei. A senhora não viu Salomão ainda. Aí a Bíblia já diz agora é a Bíblia que está dizendo, que quando ela viu Salomão, ela se desmaiou. Porque a Bíblia diz: não havia espírito nela. Olha lá depois. Se o espírito sai, desmaio. Quando ela acorda do desmaio, Salomão diz: a senhora gostou do que a senhora viu? Ela falou: aquilo que me contaram não é nem a metade daquilo que eu vi. O Senhor dos exércitos é contigo, e a mão dele está sobre a tua vida. A vaidade foi chegando no templo. O culto parou de ser culto, começou a ser teatro. Eles não iam lá mais para adorar, não iam lá mais para entregar, eles iam lá para observar. E aí Deus tira a mão, e Deus não visita mais aquela casa. Os babilônicos aproveitaram a oportunidade, invadiram Israel. E sabe o que fizeram com os ouro? Roubaram. Sabe o que fizeram com os linhos? Levaram. E além de levar e destruir o templo, levaram os jovens e os adolescentes para servir a Babilônia. Eles ficam 70 anos longe do templo, longe da casa de Deus, longe da sua terra. Destruíram o templo. Não tinha mais casa para Deus na terra. Quem está entendendo até aqui, diga um amém. Agora vai facilitar. A Babilônia invade. Eles ficam presos por 70 anos. É a fase de Neemias e Esdras depois dos 70 anos. Deus levanta Zorobabel, que é o encarregado de construir um novo templo. Mas não tinha mais a fortuna que Davi tinha deixado para construir o primeiro. Não tinha mais ouro, não tinha mais prata, não tinha mais bronze, não tinha mais 80 mil homens do Líbano. E eles começaram aquela construção, começaram a construir, mas um desânimo entrou no meio do povo, porque eles passavam na rua, estavam trabalhando, e alguém dizia: nunca vai chegar aos pés do templo de Salomão, que Deus construiu para Deus. Será que Deus vai habitar aí mesmo? Ficaram tão desanimados que a história diz que eles ficaram 18 anos com o templo pela metade. Neste período Deus levanta Ageu. E Ageu olha o templo pela metade, o desânimo do povo, e diz assim: vocês estão preocupados só porque no primeiro templo tinha ouro? Vocês estão preocupados só porque no primeiro templo tinha 40 toneladas de ouro? Só porque tinha madeira de acácia? Só porque tinha cedro do Líbano? Só porque tinha ornamentos?
Sabe esta construção que vocês ainda não terminaram, que é simples? Eu vou contar uma história para vocês, e agora é profético. E Ageu começa a dizer: a glória desta segunda casa, que vocês achou que nem se comparava com a casa que Salomão construiu, vai ser maior do que a primeira. A primeira tinha só ouro nas paredes, a primeira só tinha cedro do Líbano. Vocês vão ver que esta segunda casa vai recepcionar, e a glória vai ser maior desta segunda casa. Aleluia. Os anos se passam, e quase 1000 anos esta profecia. Quantos anos? Quase 1000 anos. E eu quero ler um texto agora. E aqui que começa você entender a razão de estarmos aqui e qual é a 13ª casa que Deus visita. Mateus, no capítulo 12. Mateus, no capítulo 12, versículo 6. Tem Mateus 12, 6. Glória a Jesus. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Leia de novo. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Esse templo demorou 46 anos para ser construído. 18 anos ficaram parados. E agora Jesus entra dentro deste templo. É Jesus que está dizendo. E Jesus vai pregar o seu sermão. E olha o sermão que ele vai pregar. Leia. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Leia de novo. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Continua lendo. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Dá uma lida agora no 7. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, eu não sacrifício, não condenareis os inocentes. Sabe esse Jesus que entrou dentro do templo? Ele olhou para as paredes que demoraram 46 para ser construído, 46 anos, e disse assim: olha, eu vou derrubar este templo em 3 dias. 3 dias, você lembra do quê? Da ressurreição e da morte de Cristo. Quando ele está dizendo: eu vou derrubar esse templo em 3 dias e vou construir outro, parece que alguém não entendeu. Alguém disse assim: Salomão demorou 7 anos porque tinha material. Zorobabel, 46 anos porque entrou o desânimo e não tinha o material. Agora o Senhor constrói em 3 dias. Mas eles não estavam entendendo que era espiritual. Aleluia. Aleluia. Xaramacalamas. E olha o que Estevão vai dizer, Atos 7:48. Vamos ler esse texto, Atos 7:48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Leia mais uma vez. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Jesus estava dizendo: eu vim mudar a casa de lugar. Eu não vou entrar mais em casa. O meu lugar não é só parede de tijolo. Eu não quero habitar mais nesses lugares, já deu muito problema. Aleluia. O meu negócio agora é com o homem, com a mulher que teme o meu nome. Aleluia. Aleluia. E olha o que vai acontecer. João 14 a gente leu. E que pena que muita gente lê esse texto aí em culto fúnebre. E doutrina é para isso, para a gente entender. Olha o João 14.
Se você leu até hoje, peça perdão para o defunto. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também Em mim, na casa do meu Pai, há muitas. moradas. Se não fosse assim, Eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. quem que está falando aí? Não, quem está falando? Jesus. Jesus está dizendo assim, para trocar em miúdo, para vocês entenderem. Eu vim arrumar casa. Oh, glória! Meu Deus! Eu vou trocar em miúdos daqui, Ney, você vai entender. Jesus está dizendo assim, ó, o meu pai mandou eu para uma missão. O inimigo já tinha invadido as casas, que é o homem e a mulher. Mas eu vim alugar casa para o meu pai. Porque todas as casas que o meu pai toma posse, é ali que ele vai morar. Quem está entendendo? Aleluia. Vamos ver se na Bíblia está assim. Efésios 2 e 21. Vamos lá. Lê o 22 também. 2, 21 e 22. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. 1 Coríntios 3 e 16. 1 Coríntios 3 e 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 6 e 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Agora a primeira epístola, o último versículo. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Olha aqui, sabe o que Deus está dizendo para nós essa noite? Antigamente eu precisava de um átrio, eu precisava de um lugar santo e um lugar santíssimo. Antigamente eu precisava de uma arca, eu habitava lá. Depois eu mudei para o templo. Depois destruíram o templo, eu fiquei um tempo sem morada. De repente Zorobabel fez um esforço danado, demorou 46 anos para construir uma casa. E o povo estava dando mais lugar ao ouro, à prata, mais valor ao bronze. Mas agora eu mudei de endereço. Eu mudei de endereço. Alguém vai entender? Deus está dizendo: eu mudei de endereço. Eu mandei meu filho para me mudar de endereço. Olha para quem está do teu lado e diga: você está sabendo que Deus mudou de endereço? Aleluia. Deus mudou de endereço. Aleluia. E onde Deus está morando? Deus está morando dentro da gente. Você é templo de Deus, morada de Deus. Essa é a 13ª casa que Ele quer entrar esta noite. É por isso que o inimigo não quer que você seja morada de Deus. É por isso que o inimigo quer que você encha essa casa de pecado. Mas hoje você vai sair daqui com este templo limpo pela palavra, porque Deus mora dentro de você. Nós somos morada de Deus. Agora tem 3 coisas especiais. Pergunta quais? A primeira:
As 3 coisas especiais é que tem lugar para todo mundo. É idólatra, tem lugar. Se abandonar a idolatria, ele vai fazer morada. Está na prostituição, se ele largar a prostituição, ele vai fazer morada. Eu vou parafrasear para vocês entenderem que a minha mente é fértil. É uma casinha meia água, está toda demolida, sem reboco. Pode alugar, que se quiser eu entro nela e faço morada. Não é só 2 cômodos e está faltando a energia, só está com a água. Ele, se abrir a porta, eu estou batendo na porta. Aleluia. Eu quero entrar e fazer morada. Mas a telha de Brasilite não tem problema. Ele aluga casa pequena, casa grande. Ele aluga casa na cidade, casa da zona rural. Ele aluga casa que está terminada, casa sem terminar. Ele veio quebrar a imobiliária de Satanás. Satanás não vai alugar mais casa, porque ele quer todas as casas. Quem está entendendo a palavra? Aleluia. Ele quer sobrado, ele quer térreo. Ele não tem acepção de pessoas. Aí Paulo dá essa grande revelação para nós. Vamos abrir a Bíblia, para você entender que ele não faz acepção de casa. Aleluia. Gálatas 3. Gálatas 3 e vamos ver se é o 28. Leia por favor o 28. Aleluia. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Mais uma vez. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois de descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Não tem cor, não tem tamanho, não tem cor de pele, não tem naturalidade. Ele olha e diz: a casa é minha, eu vou entrar, vou fazer morada. Aleluia. E quando ele faz morada, aí que está o mistério. Vamos ver se ele está fazendo morada na tua vida mesmo. Agora vai apertar, porque quando ele entra e você permite ele entrar, ele não gosta de goteira. Ele quer trocar a telha. Não, mas vou beber só o fim de semana. Não, ele não gosta de goteira. Ele não aceita. Aleluia, tem alguém aí? Aleluia. Ele entra, ele não gosta de vazamento, ele não gosta de sujeira, ele não gosta de bagunça, ele não gosta de fio dando choque na parede. Ele quer fazer a ordem, porque ele já está dentro da casa. Ele quer reformar a casa, ele quer pintar a casa, ele quer dar cara nova para a casa. Quem está entendendo esta noite? Quem quer convidar ele para entrar? Pastor, como eu sei se Deus está morando em mim? É muito fácil. Alguém já viu Deus em você? Como é que estão os vizinhos lá? Está te chamando de Maria fofoqueira? Ou irmã Maria da oração? Como é que está o teu andar lá no emprego? Quando cai um endemoniado, eles têm que ligar para os obreiros da Universal? Ou eles ainda creem que você é morada de Deus e Deus está morando dentro da tua casa? Tem alguém aí? Ele veio fazer morada.
Então, casa bagunçada é sinônimo de que Deus não está morando lá. Ah, mas eu tenho tantos anos de crente, de repente Deus só deu uma passadinha e você pensou que Ele estava morando. Ah, fala alguma coisa aí. De repente Ele só fez uma visita para você e se sentiu aquele arrepiozinho gostoso da presença dEle, mas nunca mais Ele voltou. Como que está o teu coração? Está perdoando ainda? Porque casa que Deus habita tem perdão. Casa que Deus habita tem perdão e não tem palavrão. Eu vou falar de novo. Casa que Deus habita tem perdão e não tem palavrão. Casa que Deus habita, a essência de Deus está lá. Aleluia. Casa que Deus habita, você não ouve um dia hino, no outro dia um funk. Casa que Deus habita é louvor todo dia. É dia de domingo é louvor, segunda louvor, terça louvor, quarta louvor, quinta louvor, sexta louvor, sábado louvor. Jesus veio para organizar esta casa. E a 13ª casa que Ele habita, quer saber qual é? Dá uma olhada do teu lado. As pessoas que envolvem com a gente têm que ver Deus na gente. Ó, marca essa frase aí que vem agora. As pessoas que envolvem com a gente têm que ver Deus na gente. Não tem outro caminho, não tem outro. Não é saia que mostra que você é crente, não é coque que mostra que você é crente, não é gravata que mostra que você é crente, não é Bíblia pentecostal que mostra que você é crente, não é colocar no vitrô da casa Deus é fiel que mostra que você é crente. O que mostra que você é salvo e salva é a tua representatividade. Como ela está? Como as pessoas estão vendo você? Uramaia, Seramaia, eu estou sentindo um temor para pregar. É com muito temor e tremor que eu estou pregando esta mensagem. As pessoas têm que sentir Deus na gente, ver Deus na gente, aleluia. Porque Deus resolveu mudar de lugar. Me ajuda a pregar, eu já vou encerrar. Olha para quem está do teu lado e diga assim: como pode, hein? Esse templo aí, dá uma cutucada nela, tão pequenininho, carregando Deus. Estou pregando para os carregadores de Deus aqui hoje. Aleluia. É por isso que o teu comportamento tem que ser diferente daquela moça. É por isso que a tua fala tem que ser diferente daquela mulher. É por isso que o teu caráter tem que ser diferente daquele homem, rapaz. Você carrega Deus dentro de você. Você é templo do Espírito Santo de Deus. A nossa vida tem que ser diferente. A nossa fala tem que ser diferente. O nosso andar tem que ser diferente. O nosso comportamento tem que ser diferente. Aleluia, nós vamos encerrar. Quando Jesus lá no Calvário levanta aquela placa, está consumado. Hoje, mais uma vez meditando nesse texto, eu já preguei esse texto, já preguei essa mensagem,
Mas acho que fazia uns 10 anos que eu não pregava ela. Hoje, mais uma vez, eu olhei para aquela placa que ele levantou, está consumado. E sabe o que eu li lá? Aluga-se casas. Jesus veio alugar casas. É por isso que você, que foi mudado a tua casa, não pode falar assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E as outras? Por isso você não pode só cantar aquele entra na minha casa. E a do vizinho? E da rua de baixo? É por isso que dentro do crente, irmão, não precisa nem ser evangelista, nem carteirinha de missionário, nem missionária. Se a tua casa for bem cuidada, é espiritual que eu estou falando, tiver pintada certinho, não tiver goteira, quem está entendendo? Não tiver rachadura nas paredes, não precisa nem falar muito, todo mundo vai parar na porta e vai dizer: o que se arruma para deixar a casa tão bonita desse jeito? A própria tua vida vai evangelizar. Aliás, talvez a única Bíblia que o teu vizinho está lendo é a tua vida. Eu tive a alegria de construir a nossa primeira casa. Eu e a irmã Michele desenhamos tudo bonitinho. E eu me lembro todas as vezes que eu passo lá na rua, quando está fazendo o telhado, a gente fez um telhado diferente, uma portona grandona. E eu estava na porta, parava um tanto de gente. Nossa, que construção, hein? Que pé direito, é isso? É, Paulinho. Que pé direito, hein? Pé direito alto. Por quê? Eu saí falando: vem ver minha casa, olha a casa. Não, eles mesmos via, parava para observar. Sabe como eu entendo isso? Se você anda no Evangelho, vive o Evangelho, você não precisa falar muita coisa não. A tua casa vai atrair outras casinhas. Aleluia. A tua casa vai atrair outras casas para Jesus habitar. Fica em pé. Primeira coisa especial desta mudança de Deus de endereço. Eu falei só uma coisa, eu falei que era 3, lembra? A primeira, você lembra qual é? Tem lugar para todo mundo. Segunda coisa especial, tem reserva no seu nome. Vou falar de novo. Tem reserva, já está no teu nome. Terceira coisa especial é que se você abrir a porta, Deus não é o Zé Pilintra, nem o Zé Pilantra, que chega metendo o pé na porta. A Bíblia diz que Deus bate. Aleluia. Ele é educado. Se alguém abrir a porta é sinal, eu posso morar. E a Bíblia diz que ele entra e faz morada. Tem gente que acha que esse texto é só para pecador. Esse texto é para mim hoje. Ele está batendo na minha porta. Posso entrar? Ele está batendo na tua porta hoje. Posso entrar? Curva a tua fonte onde você está. Eu estou sentindo uma graça aqui. Estou sentindo uma presença aqui. Aleluia. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar. Ele está entrando em algumas casas hoje. Abre a porta. As primeiras horas.
voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a ter. Com as mãos levantadas, Senhor, a tua igreja está reunida mais uma vez, e eu estou ouvindo barulho de chaves. E estas chaves estão abrindo portas que estavam fechadas, quem sabe até ontem. Mas hoje nós entendemos que de portas abertas o Senhor continua o mesmo restaurador, o mesmo batizador, o mesmo curador. Renova as esperanças dessa tua filha agora. Renova a esperança do teu filho agora. Toca, Senhor, do intocável. Faz morada em mim. Faz morada nesta casa. Nós somos a 13ª casa. Oh Espírito Santo, eu estou sentindo de uma forma tão linda a tua presença. Quem for batizado no Espírito Santo, renova ele agora. Renova ela agora. Mostra que o Senhor entrou na casa. Recebe este renovo agora. Ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Você, irmã, faça isso com uma irmã, e você, irmão, com um irmão. Então abrace pelo menos 3 pessoas. Diga assim: parabéns, você está tendo a morada de Deus na tua vida. Sai do teu lugar, faça isso. Se sentir sair daí, vem aqui, faça isso. Há um renovo de Deus. Parabéns, você entendeu que é templo do Espírito, morada do Espírito de Deus. Deus mudou de endereço. Deus resolveu mudar. E o endereço é a tua vida, o endereço é a tua casa. Olha que privilégio. Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Oh Espírito Santo, você é a 13ª casa. Ele não olhou para a parede, ele não olhou para a tinta velha, ele não olhou para a rachadura. Ele falou: eu quero morar, fazer morada. Só os que arrependem. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus.
Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Obrigado por mais uma noite eu ser boca de Deus para a tua igreja. Obrigado por, mesmo com as nossas fragilidades, o Senhor sempre falará conosco. Amém, graças a Deus. Toma o teu assento por um instante. Somos gratos a Deus pela vida dos nossos irmãos internautas. Deus continue abençoando eles, que são nossos irmãos de longe, que têm nos assistido, acompanhado o trabalho desta igreja. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.